Oi, gente, eu sou o Evandro. Gostaria hoje de falar para vocês algumas coisas sobre requisitos. O conceito correto de requisito. Eu acho isso fundamental. Um analista de negócio, um analista de requisito, ter esse conceito. O que é que acontece? Sempre que eu chego em sala de aula, primeiro dia de aula, eu gosto de perguntar para os meninos o que é um requisito. E as respostas são assim, diversas. E eu noto que cerca de 80 a 85% dos alunos e também dos profissionais, desenvolvedores, gestores, empresas que eu dou qualquer tipo de consultoria. A mesma coisa, a mesma percentual de pessoas que não sabem descrever o que é um requisito. Então eu achei por bem de conversar um pouquinho sobre esse assunto, porque eu acho assim fundamental, porque ele faz com que você não perca tempo. Faz com que você tenha foco nas suas perguntas, senão você fica fazendo zigue-zague, vai e acaba perdendo tempo fazendo levantamento de coisas que não serão desenvolvidos, você vai ouvir outras coisas que não são necessárias para aquele momento que você está vivendo no processo de desenvolvimento, tá? Eu gostaria de apresentar para vocês aqui três diferentes, não é diferentes, são três conceitos de requisitos. Não são meus, esses conceitos não são meus. Na verdade, são definidos por três organizações internacionais e que apresentaram em momentos diferentes, em locais diferentes, e tem uma interseção entre elas. São essas três definições que eu achei mais interessantes, são complementares. A primeira é pelo RUP. Né? O RUP é um framework muito famoso, um framework de boas práticas de engenharia de software. Né? O outro é do I3Es, que é um organismo também de padronização de coisas voltado para a computação também, além de outras coisas. E o SWBOK, que é o Software Engineering Body of Knowledge, que é nada mais nada menos que o corpo de conhecimento voltado para a engenharia de software. Primeira definição, que é a do RUP, o que ele está dizendo lá? É uma condição ou uma capacidade que deve ser atendida pelo sistema. Então, veja que é uma definição muito enxuta. É uma condição ou uma capacidade. Quer dizer, o que é capacidade? É aquilo que o sistema deverá ter capacidade de realizar. É muito amplo ainda, muito amplo, mas é alguma definição. Mas parece uma definição acadêmica, não é? A segunda definição, que é do I3Es, ou IEEE, diz o seguinte: é uma condição ou uma capacidade que deve ser atendida pelo software, necessário ao usuário para solucionar um problema ou atender a um objeto. Tem algumas palavras aqui, palavras-chave. Primeira, condição ou capacidade, você pode notar que ele está interseção com a do RUP, né? A mesma coisa, eu já comentei. Mas ele fala aqui sobre o problema. Um requisito de software, ele é para resolver, depois de implementado, ele deverá resolver um problema. Ou então quer dizer que não é qualquer requisito. O requisito que vale, que deve ser levado em consideração no desenvolvimento, é aquele que soluciona um problema ou que atende a um objetivo. Eu achei legal, porque ele já especificou um pouco mais do que o RUP. E também ele lembra de que todo o processo de desenvolvimento, tudo aquilo que for ser desenvolvido, será feito a partir desses requisitos, né? Restritos, que são aqueles que foram selecionados para solucionar um determinado problema. Então,
Eu gostei disso também porque ele é a base de todo o processo de desenvolvimento, o requisito. Eu achei isso muito interessante e eu estou apresentando isso aqui para vocês. E o último e terceiro, terceira definição de um requisito é pelo Suibok, né? O que ele diz aqui? Ele expressa necessidades e restrições ao produto de software que contribui para a solução de problemas no domínio do negócio. Interessante, agora ele fala de necessidade. Né? O que é necessidade? Quando se fala de necessidade, a gente já fala assim, já do ponto de vista do negócio. Não é só mais no mundinho lá do desenvolvedor, do usuário, que é aquele que usa, como não está dizendo, do uso. É o cara que opera o sistema, né? Quando você fala de necessidade, você já está focando um público que nem sempre é o usuário. Aí eu diria para vocês que são os stakeholders, que são quando se fala de stakeholder, nós estamos falando de um público voltado para o estratégico, a camada estratégica da empresa, né? É aquele camarada que é o dono da empresa, é o presidente da empresa, os investidores, o pessoal que toma decisões dentro da empresa. Então esse camarada, ele tem necessidades. Cuidado, o sistema não é só para desenvolver, não é só para atender ao usuário. O sistema tem que atender a camada gerencial, que é a camada tática, e também a camada estratégica da empresa. Então eu gostei dessa decisão do Suibok, porque ele está interessado em atender essas necessidades e restrições impostas pelo business, pelo negócio, ok? E também ele contribui para a solução de problemas, que é o que nós já falamos anteriormente. Então, em conclusão, requisito é algo que resolve o problema, atende necessidades das três camadas, a camada operacional, a camada tática, que é gerencial, e a camada estratégica, que é a diretoria, enfim, os donos da empresa, aqueles que dirigem o negócio da empresa, né? E soluciona problemas e é sempre dentro do domínio. Um requisito pode ser classificado de duas maneiras. A primeira é do ponto de vista do nível de abstração e o outro é do que diz respeito à sua natureza. Eu vou comentar um pouquinho sobre cada um disso daí. Quanto à classificação do requisito do ponto de vista da abstração, vocês podem notar aqui nesse slide que eu tenho uma pirâmide que tem três camadas. A camada superior, que eu estou falando de um público estratégico. Aí eu estou falando de necessidades do negócio. Essa necessidade é voltada para um público estratégico, ele não fala, ele não cita de solução. Minha empresa está tendo prejuízo. Minha empresa não está entregando o produto em tempo hábil, né, prometido para aqueles que compraram. Coisas dessa natureza. O meu produto não é competitivo. Então tem várias coisas um monte de necessidades que a empresa pode ter e que a solução geralmente vai terminar no desenvolvimento de software, melhoramento ou inovação, enfim, na camada operacional. Mas são coisas mais voltadas para a alta administração da empresa, necessidade de negócio. É o nível de maior nível de granularidade. Requisitos do cliente ou features da solução já é um tipo de requisito com a granularidade menor. O grão já é menor. E ele é percebido pela camada gerencial. São os diretores, tem empresas que
quem tem diretores que ficam nessa camada, tem empresas que diretores ficam na camada estratégica, enfim. Mas é a camada tática da empresa, ok? E esses requisitos atendem a esse público e esses requisitos têm ainda uma granularidade bem grande, mas ele não desce ainda naquela miudeza que é necessário ainda lá para o nosso desenvolvedor. Então ele tem uma granularidade intermediária. Agora, o que tem menor granularidade é o requisito de software, aquele que é bem miudinho. É aquele que digamos assim, ele é percebido pelo usuário propriamente dito. É aquele que usa o sistema, por isso que se chama de usuário. Que é aquilo que o desenvolvedor vai receber. Por quê? Porque ele vai atender, se ele atender a camada operacional, ele vai atender a camada intermediária, que é a camada tática, que por sua vez, se eu atender essa camada intermediária, eu vou atender às necessidades do negócio. Isso só acontece se houver rastreabilidade entre esses três níveis. Obviamente, não vou entrar em detalhes nesse nível, nesse vídeo, porque é longo, né? Eu tenho um curso que nós vamos apresentar, estamos apresentando para vocês em breve, que vai detalhar isso nos mínimos detalhes, para vocês entenderem. Aqui eu só estou fazendo uma citação superficial. Esses requisitos de software têm a menor granularidade, ok? Então, olhando para essa figura, você pode notar quanto à medida que você vai subindo na pirâmide, ele aumenta a granularidade. Notem, interessante, que quando você está olhando, para a necessidade do negócio, à direita dessa figura, ele está dizendo que isso pertence ao domínio do negócio. O texto que você escreve na descrição de negócio, de necessidade do negócio, não cita a solução e nem cita nada de tecnologia. Já essas duas, ok? A camada intermediária, requisito de software, requisito do cliente ou features da solução, ele já pertence ao domínio da solução. É a solução para atender às necessidades. É a solução para atender às necessidades que, por sua vez, resolve os problemas apresentados. Problemas estratégicos da empresa que precisam ser solucionados, tá bom? Então, o termo negócio, nesse caso, refere-se ao solicitante do projeto, quer dizer, no contexto que o usuário e que o stakeholder está citando para você. Nem sempre o problema e a necessidade é ampla para toda a empresa, mas pode ser para uma diretoria, para uma área de negócio. Então, esse domínio tem que estar bem definido pelo profissional, pelo o analista de negócio ou o analista de requisitos. Em um outro vídeo eu também vou falar um pouquinho para vocês sobre a diferença entre analista de negócio e analista de requisitos, que também está uma confusão danada aí no mercado. Vou explicar para vocês depois sobre isso, tá bom? Aqui eu queria falar também um pouquinho sobre a questão, a bagunça de vocabulário que existe, né? Então, o Babok diz, tem os nomes que eles dão, o RUP e o popular, né? Falam a mesma coisa usando termos diferentes. Aqui, essa figurinha aqui, esse nosso slide mostra isso. O Babok chama de requisito de negócio. As necessidades de negócio, ele chama de requisito de negócio. O RUP chama de necessidade do negócio e o popular chama só de necessidade. Já na camada intermediária, que são os requisitos do cliente, ou features da solução, o Babok chama de requisito das partes interessadas. É um nome longo, eu não uso muito não, porque requisito das partes interessadas, eu acho muito longo, eu não uso. Eu gosto mais das features da solução. Preferência minha, mas vocês podem chamar do jeito que você quiser. Tem 3 opções. Babok chama de requisitos das partes interessadas, o RUP chama de features da solução, e o popular é requisito do cliente. Eu também gosto muito disso. Daqui a pouco eu uso também esse termo, requisito do cliente.
Aqui do lado esquerdo, o requisito do software, né? O Babok chama de requisito da solução, o RUP chama de requisito de software e o popular chama de requisito do usuário. Tudo a mesma coisa, tá bom? Aí para vocês verem como é que é bagunçado o uso desses termos, mas é tudo a mesma coisa. Agora vamos falar quanto à sua natureza. Quando eu falo de requisitos, classificação dos requisitos quanto à sua natureza, estou falando de requisitos de software, lá embaixo da parte inferior da nossa pirâmide, que são o quê? Os requisitos funcionais, requisitos não funcionais e as restrições de design. Eu vou comentar cada um de vocês rapidamente. O requisito funcional é uma declaração que define o que o sistema deverá fazer para permitir o que o usuário obtenha suas necessidades. Bem, quando você fala requisito funcional, você está falando de função, você está falando de ação. É uma ação que antes você executava. Um cálculo, um cadastramento, um registro, um lançamento contábil, que você fazia isso na mão. Agora, eu não quero mais fazer isso. Então, seria interessante que o software, no sistema, fizesse para mim. Então, é a ação que você executava, você, como usuário, fazia, e não precisa mais fazer, não quer fazer, para aumentar a tua produtividade. Aí você faz com que o sistema faça. Então, é uma ação. A conotação do texto, da descrição que você faz, é verbal. Ora, se é verbal, existe um verbo, e o verbo expressa o quê? Denota uma ação. Então, conclusão, a palavra-chave da descrição de um requisito funcional é o verbo. A sentença tem que começar com um verbo, ok? Nós temos aí as histórias dos usuários, que é uma forma resumida, sintética, muito interessante. Em outro vídeo eu vou falar também sobre a história dos usuários e comparar o que é um com o outro, tá? Um requisito funcional pode ser descrito, um requisito funcional pode ser descrito no formato de um barulhinho lá fora, deixei passar, vou continuar. Então, um requisito funcional, ele pode ser descrito no formato de uma história? Sim. Um requisito funcional, ele é um requisito, uma história do usuário é um requisito funcional? Pode ser, mas pode ser outras coisas também, ok? Em outra ocasião eu vou explicar isso para vocês. Hoje não. Então, conclusão. Requisito funcional, o texto, ele denota uma ação que deverá ser executada pelo sistema e não mais pelo usuário, tá? Isso tem que ser claro isso para você. Agora, requisito não funcional, como o próprio nome já fala, é não funcional, não ação. Ele não tem nada a ver com o que o sistema faz. E sim, ele é mais uma característica de um componente do sistema, de uma parte do sistema, de um elemento do sistema, como um todo também. Então, quando se fala de requisito não funcional, deixa claro, é característica. O texto que você vai montar, ele tem que caracterizar, tem que dar uma qualidade de alguma coisa. Por exemplo, a performance é um requisito não funcional? Porque eu estou falando o quê? Da qualidade de performance, de velocidade de ação. Quando digamos, eu clico lá num determinado botão, quantos segundos ele tem que me dar uma resposta? 1 segundo? 2 segundos? Uma coisa que eu espero em 2 segundos e vem em 20 segundos, a performance não está legal. Ou então eu posso muito bem dizer, não, essa funcionalidade tem que ser apresentada em tantos segundos. Aí aquela funcionalidade está associada a um requisito não funcional.
O requisito não funcional descreve o tempo de resposta. A funcional descreve a ação. Então, aquela ação tem que ser executada neste prazo, que é o requisito não funcional. Entendeu? Então, o requisito funcional é possível, nem sempre, mas é possível estar associado a um requisito não funcional. E um requisito pode estar também, por sua vez, não funcional, pode estar também associado a um requisito funcional. Ok? Agora, design, restrição de design. Ele é um tipo de requisito especial que está mais voltado, vocacionado para um público muito especial, que é o pessoal, são desenvolvedores, certos tipos de desenvolvedores. Por exemplo, o arquiteto de software. Ele está ligado em duas coisas. Raramente não, com mais frequência nos requisitos não funcionais e nas restrições de design, o arquiteto. O design também. O design, um designer de um sistema, eu não estou falando de design de tela, estou falando de design da aplicação. Ele está de olho no requisito não funcional e, e nas restrições de design. Também nos requisitos funcionais, sim, mas eu diria para você que o foco principal, não totalmente, sobra um pouquinho de atenção também para os requisitos funcionais. Mas o grande foco do arquiteto, do designer, está nos requisitos não funcionais e na restrição. Então vamos ver alguns exemplos, né? A definição, por exemplo, se eu digo o uso de um determinado SGBD, eu vou dizer que aquele sistema vai utilizar, por exemplo, Oracle. Você não vai utilizar o DB2 da IBM, vai usar o Oracle. Né? O uso de uma determinada linguagem ou um framework, você não vai usar aquela linguagem ou aquele framework, vai usar esta daqui. Estou te chamando para você usar esse framework. Você conhece? Conheço. Tudo legal, você vai entrar no projeto. Se não, não entra no projeto. Reuso de um determinado componente ou de um serviço. Eu vou fazer essa funcionalidade aqui, eu vou criar aqui um componente. Não, você não vai fazer isso, porque eu já tenho esse serviço. Nós vamos reutilizar, esse componente. Quer dizer, eu estou restringindo o teu trabalho e dizendo o que você deve fazer ou o que você não deve fazer. Então, o conjunto desses três tipos de requisitos faz com que você tenha completeza naquilo que aquilo do sistema que você vai desenvolver. É muito confortável você desenvolver um sistema e você entregar todos os requisitos necessários, porque se você não tiver a completeza necessária, o programador, olha, está faltando isso, e começa a fazer perguntas para você. Aí você vai ter que voltar para o usuário e perguntar novamente, mas vem cá, já passei tudo para você, não passei, etc. e tal. Ou então, o próprio programador passa por cima de você e vai conversar com o usuário. É muito desgastante. Então, a gente precisa ter conhecimento de alguns fundamentos, que são fatores críticos de sucesso para um analista de negócio ou para um analista de requisitos. Era isso que eu tinha para falar para você hoje, e até a próxima vez, onde eu vou falar em outras coisas. Um abraço, tchau, tchau.